Obrigada pela presença. Eu estou com a voz um pouquinho ruim aqui, mas a gente vai tocando esse bate-papo. Queria convidar aqui ao palco junto comigo os Guilhermes, CEO da Avante e também a pessoa de performance da PSP, para a gente poder bater um papo. Obrigada, Guilherme, pela presença pessoal. E participação. Obrigada, Guilherme, também. Acho que a gente está num desafio, a gente falando de Black Friday, acho que tem muito desafio, muita coisa legal para a gente poder falar dentro de toda a jornada, mas acho que também um ponto muito importante quando a gente fala em jornada, principalmente quando a gente fala sobre estratégia de fazer aquisição de cliente. E aqui eu tô no braço de dois lados aqui, que é a agência que está trabalhando, com certeza, em inúmeras estratégias para fazer essa captação para os clientes varejistas, e do outro lado também o varejo que está vivenciando isso e olhando para isso como um principal fator ali. E eu acho que trazendo esse ponto de Black Friday, eu queria justamente saber, principalmente aqui com o Guilherme, se a Black Friday ela é uma oportunidade de fazer um processo de aquisição de cliente, se vocês estão olhando isso, e até mesmo depois eu vou passar a bola para você também aqui. Bom, eu acho que ela é a oportunidade. Na verdade, ela é a oportunidade. Você tem que entender primeiro qual que é o seu cliente e qual que é o tipo de cliente que você quer trazer. Porque como a gente está falando de uma Black Friday, a gente está falando de um cara que, como a gente ouviu, o cara deve estar buscando um tipo de produto, ele já está pesquisando, e quando a gente olha para a Drogaria São Paulo e Pacheco, a gente vê que isso não serve para nada. Porque quando a gente vende medicamento, quando a gente vende o tipo de produto que a gente quer vender, a gente olha, e eu até brinquei com a Lu, que quando eu olhei aqui que vocês falaram, eu olhei e falei, cara, eu não apareço ali e eu apareço em todas as categorias. Então, quando você olha que eu estou vendendo medicamento, mas assim, medicamento o cara já vai comprar comigo. Quando a gente está falando de um produto como fralda, provavelmente o cara vai comprar comigo. Mas e quando a gente está falando de uma perfumaria, de uma maquiagem, de um dermocosmético, aquele cara sabe que eu vendo? Como é que eu vou impactar esse cara e como eu vou trazer esse cara para dentro do e-commerce? Porque aqui dentro a gente está falando de uma empresa só, mas de uma empresa que ainda é muito dividida entre e-commerce e a loja física. Como eu vou trazer esse cara para dentro do e-commerce e como eu vou ofertar isso para ele? Porque a gente tem uma grande concorrência, a gente olha, hoje a gente é o segundo grupo farmacêutico, a gente tem a RD como principal concorrente, mas ela não é concorrente quando a gente fala de perfume. A gente vai brigar com a Beleza na Web, com a Época Cosméticos, com a Amazon, com o Mercado Livre. Então, acho que a gente tem que entender aonde esse cara está comprando e como ele está comprando para trazer esse cara para a gente. Eu acho que o principal ponto o preço ele ainda é o principal ponto, tá? Quando a gente olha o nosso ponto. E uma coisa muito bacana que a gente está falando, e até eu ouvi o pessoal da Jardilog falar, é que é a questão da entrega. A gente tem o retire na loja. Então, o cara compra pelo site e ele vai até uma loja física retirar esse produto. Então, aquilo que a gente brinca, a omnicanalidade, o cara do digital, o cara vai comprar na loja digital e pegar no físico, cara, isso para a gente é o ideal. Então, a gente tenta fazer com que o cara compre no nosso site para retirar na loja, porque aí o cara vai fazer o complemento de cesta dele dentro da loja. Ele vai comprar o anador que ele esqueceu, ele vai comprar a fralda, o leite do filho. Então, acho que esse é o principal ponto, é você encontrar o cara que você quer trazer para dentro do e-commerce. Né? Então, assim, seja mais assertivo no preço, seja mais assertivo no modo que você vai divulgar para um cara, e puxando a sardinha um pouco para os afiliados aqui, eu acho que essa é a tendência, você mostrar para o cara que ele vai ter uma vantagem, que ele vai ter um cashback, que ele vai ter um cupom, ou que ele vai ter algum benefício em comprar com você e não comprar na sua concorrência. Eu acho que aqui é dois viés, né? Tanto o seu consumidor, que hoje ele está comprando medicamento com você, mas ele também entender que você não é um portal só de medicamento, né? Que você também pode ser um fornecedor ali de dermo, beleza, cosmético, e a gente está totalmente interligado aqui, né? Até a gente brinca muito lá dentro, a gente sabe que a gente vai vender o Ozempic,
A gente sabe que a gente vai vender o Vinvance, mas a questão é, esse tipo de produto, a gente tem a confiança da loja, a gente tem um nome muito forte. Então, quando a gente fala de drogaria, óbvio, nas duas principais cidades, quando a gente fala em São Paulo e Rio de Janeiro, a gente tem a Pacheco, a gente tem a São Paulo, que são marcas lembradas, mas a gente não quer só vender o medicamento. A margem de medicamento é muito ruim, o tipo de entrega, dependendo do medicamento, é muito ruim. Então, assim, por que não vender um perfume? Pô, eu tenho contato com as melhores indústrias e melhores marcas, às vezes o melhor preço, mas a maioria das vezes o cara nem sabe que a gente vende, né? Eu acho que aqui, até aproveitando a oportunidade, eu acho que quando um seller ele procura tanto buscar um novo canal digital, quanto encontrar o seu melhor cliente, geralmente ele precisa de um profissional para fazer isso, seja um time de performance dedicado, ou seja uma agência que vai estar aqui para prestar todo esse suporte, auxílio nesse processo. Queria olhar um pouco para o lado agência, como que a agência está justamente olhando esses desafios dos varejistas, né, não só no caso da DPSP, mas também em diversas categorias que eu sei que vocês atendem super bem aí, e acredito que vocês têm esse desafio também, de como fazer esse processo de aquisição de cliente e como vencer esses desafios que o varejista traz para vocês. Primeiro, obrigado pelo convite, Pedro, Luísa, muito legal estar compartilhando aqui o palco com o Gui. Falando um pouco da nossa visão do lado de quem apoia o varejo, a indústria, em toda a estratégia, não limitada só ao Black Friday, mas pensando nesse objetivo que é ser a grande data, e a gente fica muito animado que isso vai empurrar o varejo, e num ano tão desafiante para o varejo, principalmente no Brasil, acho que está uma energia extra para a gente ir para 2024 com outro pique. O que a gente tem falado bastante com os nossos clientes é a antecipação, e foi um dos pontos que me chamou a atenção em todos os dados que a gente ouviu aqui hoje. Antecipação, de fato, é a questão do planejamento, de olhar antes, entender qual é o perfil, quais são as categorias, como é que a gente vai preparar a jornada, e quando a gente olha para a jornada, a gente está olhando para a experiência do cliente dentro de loja, e se limitando só ao ambiente digital, como é que a gente organiza o catálogo, como é que a gente organiza a loja, para o cliente poder enxergar esse tipo de categoria, que no dia a dia de uma operação de farma, aí estou trazendo para o contexto da Drogaria São Paulo aqui, geralmente o remédio está dentro tá mais forte dentro dessa jornada de consumo, mas tem outras categorias que são complementares, que são estratégicas e que muitas vezes entregam mais margem, e num ano que a gente está falando de margem, não só de venda, eu acho que olhar para isso com bastante cuidado é importante. E aí, trazendo para o contexto do Black Friday, a gente observa que promoção e frete, né? A Jadlog aí trouxe algumas coisas interessantes. Então, do ponto de vista do cliente, o cliente está esperando desconto e eficiência logística, né? Ele quer receber o produto, ele quer ter controle da jornada, ele quer entender o que está acontecendo com o pedido dele. Então, do nosso lado lá, do ponto de vista de experiência, a gente ajuda o varejista e a indústria a olhar toda a jornada da loja, seja no site, seja no app, mas também aonde ele vai planejar as ações dele, né? Então, tem casos no ano passado, por exemplo, de clientes que resolveram fechar o site, resolveram adotar uma estratégia muito parecida com o que se faz com conteúdo, com infoproduto, de criar listas de transmissão, fechar o site, só a parte dos clientes acessar antes, comprar com desconto ainda mais agressivo. Então, dá para ir um pouco além do trivial, né? Dá para fazer muita coisa que às vezes é aplicada em outras categorias e nem sempre aplicada no contexto de e-commerce. Eu acho que você disse muito sobre isso, né? Sobre essa questão estratégica de se planejar e tudo. E acho que até um ponto que eu puxei ali com o Gui também, ali fora a gente estava batendo um papo justamente sobre dados, sobre como que a gente consegue trazer também para um varejista que não é tão comum um pico extraordinário de vendas na Black Friday, mas está presente também. E eu acho que um dado que é interno ali, né, que o Gui compartilhou comigo, foi que 60% hoje dos pedidos feitos online, eles são de retire na loja.
Então, acho que traz justamente isso, e aqui a gente está falando de dados, né? E aí queria que o Gui aproveitasse essa oportunidade aqui também para dizer, na Black Friday, mesmo não sendo a data da farmácia, da Bela Dermocosmética... Pior que não tem jeito de não ser, né? Então, acaba sendo... mas eu queria entender um pouquinho como é que vocês olham esses dados, como é que vocês estão se preparando ali também para Black, e o que você enxerga de grande diferencial para vocês aí dentro dessa data. Eu vou falar um pouquinho do lado que eu cuido aqui, que é a parte de performance e parcerias / afiliados, né? Eu acho que dentro do e-commerce a gente percebeu uma grande mudança, principalmente de 2 anos para cá, que foi o modo que o cliente quer receber essa oferta e como ele vai decidir comprar com você ou não. Então, quando a gente fala de afiliados, a gente tem os caras tradicionais, a gente sempre tem o Cuporomi, a Amélios, esses grandes players, mas cada vez mais a gente está vendo essa entrada dos caras de social e desses influenciadores, né? Hoje, para você comprar um produto, você vai buscar para ver um review ou para tentar entender se aquele produto vale a pena para você ou não. Então, acho que essa é uma visão que a gente teve no ano passado e que deu super certo, tá? Quando você fala realmente não é uma data para você comprar medicamento, mas é exatamente a data para a gente mostrar que a gente vende mais coisa, não só medicamento, né? Então, ano passado, diferente do que aconteceu com a maioria do varejo, foi o melhor ano da história da DPSP. A gente teve, assim, até surpreendentemente, o dia foi absurdo. E quando a gente compara com esse ano, o número que a gente fez na Black Friday do ano passado foi uma quarta-feira nossa. Então, assim, o mercado está muito aquecido, o mercado está muito forte, e essa ideia de colocar um influenciador ou colocar essas pessoas como representantes de vocês dentro, né, de vários locais faz com que você tenha uma garantia de que você está mostrando o produto para o cara, que eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A gente não tem garantia de venda, a gente não sabe quem que vai comprar, como vai comprar, a gente pode prever. E eu acho que dentro dessa previsão é você acertar como você vai divulgar. Então, acho que dentro da DPSP a gente faz um trabalho de acompanhamento, e até por isso que a gente começou a parceria com a Social Soul, que é entregar o meu tipo de produto para um público que não necessariamente me conhece como vendedor daquele produto. Né? Então, acho que assim, na Black Friday, a nossa análise basicamente vamos tentar mostrar para esse cara que a gente tem produto que às vezes ele quer comprar. Né? Porque a gente vai bater de frente com a Amazon, com o Mercado Livre, com esses grandes players, cara, a gente não vai conseguir. A margem é um pouco melhor do que a nossa, o tipo de entrega é diferente do nosso. Quando a gente fala da Amazon, o cara tem o Prime, ele recebe de forma muito mais facilitada, mas a gente tem o nome e a gente tem essa questão de estar mais perto das pessoas. Né? Eu acho que vai muito sobre conexão mesmo, e tem muita relação com o trabalho que a gente vem fazendo junto. Acredito que, nesse caso, a Social Soul, ela é um parceiro que pode apoiar muito nessa questão de trazer o influenciador. Acho que a gente veio passando por uma evolução também do mercado, olhando essa questão de social commerce. Se a gente for olhar alguns anos atrás, isso não era comum. A gente não via esse canal, ele sendo tão prestigiado ali, né? E a gente vê uma mudança de comportamento. Todo mundo aqui já foi influenciado alguma vez, né? E a gente vê também um dado muito importante que é cada vez mais tá caro você investir em algumas mídias. As mídias, elas estão custando muito, e acredito que até rede de afiliado e outras estratégias, e aí vou passar aqui também para o Gui, quais são essas estratégias, né, de ter esse momento para fazer um processo de aquisição de cliente com um melhor custo. Quais são as estratégias que você enxerga que o varejo ele pode apostar aqui como mecanismo? Acho que o varejo, no sentido de reduzir a dependência de aquisição dos canais mais tradicionais de mídia, olhando mais numa visão digital, é um pouco de uma combinação da omnicanalidade, da combinação de trazer a visão do vendedor para dentro desse conjunto também, trazer os influenciadores. Então, é uma composição
E aí depende de cada categoria, né? No contexto de farma é uma realidade, no contexto de moda é outra realidade, no contexto da indústria que a gente viu ali no ranking, que muita gente vai comprar air fryer, né? Então, acho que cada categoria tem uma realidade e tem uma composição de estratégia, né? Que não fica limitada a só um canal de mídia. Invariavelmente, o varejo vai continuar investindo nas principais mídias, no que é tradicional, mas e o que mais? Como é que você pode ativar de outra forma, até numa visão de reduzir esse custo? Como é que você tem um canal próprio? Falaram muito de aplicativo e os dados mostraram isso aqui também. Tráfego próprio, como é que você ativa essa estratégia para se relacionar com o cliente sem depender de custo de aquisição? Então, acho que passa muito por olhar o cliente e entender quais são as opções para que não fique só limitado ao que a gente conhece de tradicional, que ano após ano o custo fica cada vez mais elevado. E nessa época do ano é a pior época para você investir quando a gente está falando, né? Então, a gente tem, obviamente, que Google como o principal canal dentro da drogaria, mas a gente sente exatamente isso. Cara, no mês de novembro é impossível. O que a gente paga 30 centavos fica R$3. Aí você fala, eu vou depositar esse dinheiro, a que custo eu vou ter? Então, acho que no outro papo a gente teve a questão a garantia do ROI. Cara, quando você está rodando com um afiliado ou com CPA, quando você vai pagar uma comissão, a gente tem a garantia que a gente só vai ter aquele custo se a venda for faturada. Então, assim, no nosso bolso, é muito mais vantajoso. Né? Então, é o que o Gui falou. Acho que assim, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a gente não pode largar a mão desses canais tradicionais. É até complicado, né? Que a gente fala canal tradicional, Google, Meta, mas os canais tradicionais. Porque exato. Então, a gente tem essas novas tecnologias e, assim, é o que o Gui falou, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é um ano que eu ouvi muito mais sobre margem do que sobre venda. Então, assim, obviamente a gente não pode largar a mão, mas a margem, ela se tiver, a frase é assim, a margem tá boa? É isso que eu mais escutei esse ano. Então, acho que o que o Gui falou é 100%. É mais resultado do que volume, né? 100%. Mas eu saio mais otimista aqui do bate-papo, porque primeiro eu ouvi a Britânia falando que a expectativa está lá em cima, né? E depois eu ouvi aqui a Drogaria São Paulo também, a expectativa está lá em cima. Então os dados, não sei, né? Vamos discutir esses dados, né? Mas a expectativa de venda aqui está muito positiva, então o clima tá otimista, isso é bom. Eu acho que a gente é um reflexo disso, né? O mercado está aqui, assim, para provar isso. Acho que a gente tem grandes oportunidades aqui quando a gente fala de varejo, seja varejo que está ali já preparado, gatilhado, muito sabendo que a fritadeira elétrica vai vender para caramba, quanto também a gente descobrir novos produtos aqui, novos desafios para a gente poder fazer a aquisição do nosso cliente da melhor forma. E acho que vocês, como agência, são o pilar para apoiar e dar toda essa sustentabilidade para esse negócio e essa operação acontecer de uma forma dinâmica. Então, queria agradecer aqui vocês pelo papo, por esses minutos aqui da gente trocar experiência, trocadores aqui, e também ter essa perspectiva para o futuro. E espero que vocês tenham gostado também. Qualquer dúvida, a gente fica à disposição de vocês. Obrigada. Obrigado. Obrigado.